A indústria audiovisual é a segunda indústria que mais movimenta capital no mundo, né? Nos Estados Unidos só perde para a indústria armamentista. Nós temos sempre uma questão de dependência do governo contemporâneo. Nunca é uma política de Estado, é sempre uma política de governo. Em termos cinematográficos, lógico, a gente aqui tem uma tradição importante nessa produção do audiovisual. A gente tem produções e produtores que já se tornaram conhecidos e reconhecidos, como a Casa de Cinema de Porto Alegre, por exemplo. E a gente tem novos produtores e novos realizadores em audiovisual, e isso surge muito, logicamente, em função das possibilidades que hoje se tem. A gente saiu lá dos anos 70, quando existia uma grande produção cinematográfica voltada para os filmes feitos no campo, né, que a gente chamava, né, principalmente Teixeirinha e tal, que eram filmes que encontravam espaço na sala de cinema e faziam público e davam retorno, né. E nesses anos 70 acontece então o início do que a gente chama de cinema urbano em Porto Alegre, que é essa geração do Gibas Brasil, Jorge Furtado, Carlos Gervásio, começa a fazer filmes com temáticas urbanas, temáticas jovens e tal. E era muito mais complicado, né? Toda a tecnologia que veio, todo o financiamento, toda a forma como o Brasil mudou em relação a isso. Muito assim, o audiovisual passou a fazer parte assim da pauta do país. Nos anos 90 a gente tem a chegada do Collor, né? O Collor acaba com a Embrafilmes e não coloca nada no lugar da Embrafilmes, e isso é um baque nacional da produção cinematográfica. Leva uns 4, 5 anos para se começar a pensar numa retomada, né? Durante 5 anos se produziu 2 filmes no Brasil. Então hoje, se tu tem bons projetos, uma equipe, e tu entende, né, a forma de produzir e de exibir os teus projetos, existem muitos recursos no Brasil. E a Ancine foi quem conseguiu, né, na figura da agência, regulamentar e regularizar tudo isso. Ao longo desse ano, eu tenho feito bastante essa reflexão, né, sobre como que a gente consegue dinheiro, quais são as pessoas, as empresas que conseguem dinheiro, quais são os projetos que conseguem dinheiro e por que eles conseguem dinheiro. E até agora eu estou convencido de que tem dinheiro e consegue dinheiro quem sabe. Quem se destaca nesse meio é exatamente quem consegue trabalhar de forma paralela, com talento, nesses dois universos. No universo da produção, que é a arte em si, na essência, na criação, na execução dessa produção, mas ao mesmo tempo tem alguém da sua equipe trabalhando. Esse universo de editais, por exemplo, que parece ser simples, mas ele é complexo. Precisa ter uma especialização. Nós temos profissionais muito importantes, tanto na capital quanto no interior e no Vale dos Sinos, profissionais que se especializaram. Entra um governo um pouco mais carinhoso com o setor cultural, a gente consegue 1, 2, 3 editais durante aquele governo, que mobiliza um pouco o mercado, gera emprego, né, faz com que as pessoas consigam trabalhar durante esse tempo com produção audiovisual, mas aí muda o governo, entra um governo que já não tem tanto esse apreço pela área cultural, acaba cortando os editais, como aconteceu agora. Aí fica todo mundo meio perdido, buscando trabalho na publicidade ou saindo do estado, indo para São Paulo, e uma vez que vai para São Paulo, acaba se dando bem lá e acaba ficando lá, e assim a gente vai perdendo os nossos principais talentos, né? Claro, o eixo Rio-São Paulo, ele é referência de tudo, né? Porque, historicamente falando, era a porta de entrada para tudo no país, né? Rio de Janeiro foi capital durante muito tempo. Então, sim, pelo fato também de ter a Globo no Rio e em São Paulo, a O2 Filmes do Fernando Meirelles, a Downtown, Conspiração Filmes, todas essas
grandes produtoras que fazem filmes Tropa de Elite, De Pernas pro Ar, serem de lá, quanto mais dinheiro tu aplica, mais dinheiro tu recebe para poder aplicar ainda mais, né? Então, o Rio-São Paulo cresce muito por causa disso. Porque realmente o Rio Grande do Sul é um estado muito conservador, de muito difícil viabilização da produção cultural aqui, não só do cinema, mas de várias áreas, até porque é um estado conservador. Tu trabalha às vezes 5, 6 anos para ter um retorno financeiro que no montante ali é até interessante. Ganhei 30 mil reais, né? De uma vez só. Ganhei 30 mil reais, mas trabalhou 5 anos naquele projeto. Vai dividir 30 mil reais em 5 anos para ver quanto que é isso, né? Então, uma forma de dar conta disso, né? Até para sobreviver, para pagar as contas e tal, é tu ter giro, né? Então tem que ter vários projetos caminhando ao mesmo tempo. Com certeza existem dificuldades imensas no mercado audiovisual do Rio Grande do Sul. Eu, apesar de ser coordenador do curso de realização audiovisual, eu não minto para nenhum pai de aluno que vem aqui perguntar. Eu não gosto de pintar um panorama mais cor-de-rosa, mais colorido do que é. Eu acho que o aluno que vai entrar aqui, ele tem que saber que vai vir pedrada por aí. Mas também eu acho que é bastante promissor. Eu acho que, se tu compara com os anos 90, quando eu comecei, por exemplo, era muito mais restrito. Depois ele foi crescendo, o que permitiu o aparecimento das escolas. Nosso curso começou em 2003, já era um panorama mais favorável ao aparecimento disso. E de lá para cá só cresceu, essa é a verdade. E nós estamos novamente numa situação muito positiva, similar, que é com a saída dos alunos da universidade, da primeira geração que é formada por universidades, e o início da participação desses no mercado, está tendo uma repercussão muito forte no audiovisual, não apenas brasileiro, mas internacional, com a filmografia recente. Eu sinto assim, que há um futuro muito promissor com esses produtores jovens que estão chegando, né? Agora mesmo a gente viu longas da Mostra do Rio, longas da Mostra de São Paulo, de produtores daqui que saíram dos cursos. Então eu vejo com muito, eu vejo de uma forma bastante positiva os próximos anos para a produção do audiovisual no Rio Grande do Sul. A gente vai ficar só nós. Tá cheio então. E é fundamental que haja esse renovar de olhares, de ideias, de técnicas, mas é claro, ele tem que vir junto com um conhecimento da experiência e da história daquele universo no qual está se trabalhando. Eu tenho percebido desse cinema produzido nas universidades também um crescimento do ponto de vista tecnológico e do ponto de vista narrativo. Eu já tive professor super inteligente daqui do curso que acho que daqui a 10 anos não vai precisar de um curso de audiovisual, porque a tendência é as pessoas irem aprendendo. Eu já acho que não, que a produção coletiva de um filme, seja documentário, seja ficção, seja de caráter mais experimental, artístico, ele é único, assim, né? E a gente tem que estar correndo, a gente como produtor tem que estar correndo para acompanhar o que está acontecendo, ver o que está acontecendo, ver como é que isso pode alimentar, sem tirar o lado profissional da coisa. Eu não tenho definido para onde que eu vou, assim, Rio, São Paulo, Recife, ficar em Porto Alegre, talvez fora do país. Eu acho que quando tu te forma, tu ainda tem, assim, quando tu te forma com 23 anos, tu tem um mundo ainda pela frente de oportunidades, possibilidades. Então, eu não tenho um plano exatamente definido para isso. Mas eu busco experiência, né? Eu busco onde tiver uma boa oportunidade, onde tiver uma oferta que seja interessante em questão de experiência, em questão de vivência, eu vou buscar. Por isso que eu digo, é um momento meio esquizofrênico, assim, né? A gente nunca teve tanta gente boa trabalhando, ao ponto de, inclusive, exportar gente boa para outros estados. A gente nunca teve tantas possibilidades em função das tecnologias mais acessíveis e tal, que é também o que permite muita coisa que se faz com um dinheiro próprio, sem incentivo nenhum, porque não existe incentivo, então o que tu faz? Tu vai produzir, tu não vai ficar em casa de braços cruzados esperando abrir um edital, né?
as novas tecnologias permitem isso. O que a gente vai fazer com esse dinheiro? Gastar.